Opa, 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 eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal no YouTube. Você já se perguntou se tudo é subjetivo? Se de fato existe objetividade? Caso ela exista, qual o papel dela nas ciências humanas? A ideia desse vídeo então é estar discutindo um pouco o que é esse objetivo. E bom, essa discussão vai estar sendo basicamente baseada nas coisas que eu estou estudando nesse momento na faculdade. Então eu estava na aula de sociologia, tinha comido um brigadeiro, então fiquei viajando um pouco nas ideias em torno do tema e resolvi esquematizar um pouco. Eu esquematizei aqui no caderno, então eu vou tentar explicar um pouco qual é a lógica do meu desenvolvimento, fazendo referência a alguns autores. Era uma aula sobre função, onde basicamente você está procurando uma consequência objetiva em torno de uma instituição, de um item cultural. Qual é o papel que determinados costumes, que determinadas práticas ou instituições sociais possuem naquela sociedade? Isso visando o quê? Uma noção de manutenção ou de tensão daquelas instituições e daquela sociedade. Então, de modo mais geral, você está pensando em uma análise que parte de uma noção de coesão social e integração. O grande ponto é como você define então o que é coesão social ou integração. Essa definição, que é colocada como uma consequência objetiva, ela também pode ser encarada como de um observador subjetivo. E nesse ponto, antes de a gente prosseguir no vídeo, para vocês poderem ver que existe alguma base para se pensar nessa perspectiva mais crítica a uma noção vulgar, uma noção mais de senso comum do que é a objetividade, vou estar citando então o Parsons. Essa frase dele aqui é bem interessante, quando ele está pensando no papel entre o sujeito que está sendo observado e do observador e como se faz uma análise, e aí ele está falando de teoria da ação, mas ele vai estar falando o seguinte: por objetivo, nesse contexto, sempre queremos dizer do ponto de vista do observador científico da ação, e por subjetivo, do ponto de vista do ator. Ou seja, quando você está falando de escolhas possíveis e onde existe a possibilidade de erro, onde você vai estar pensando as consequências de determinada ação de uma perspectiva mais ampla, que não seja apenas a manifesta, você precisa então uma base, um elemento normativo que vai te permitir julgar isso. A coesão social. Pode parecer muito óbvio isso, mas é justamente o ponto que eu quero chegar, é que o que a gente chama de objetivo não é muito além do que a gente pode considerar como óbvio. Bom, então vamos à pergunta primeiro do que é a coesão social, que é básico para a gente poder pensar então se determinada instituição é funcional ou disfuncional em relação a uma situação 2. Então você tem duas situações, uma situação inicial e uma segunda situação, pode ser realmente uma projeção, você pode estar analisando dois momentos diferentes de uma determinada sociedade, mas você precisa ter duas situações onde vai ocorrer certas práticas, certas ações e você vai poder estar analisando isso. Nesse sentido, o que a gente está chamando então de manutenção da sociedade, de algo funcional, primeiro, é um número populacional. Vamos pensar então esse número populacional. Então, se a população se mantém ou ela aumenta, você pode estar falando então que essa sociedade ela está saudável, as instituições dela estão sendo funcionais nesse sentido da integração social. Se você parar para pensar também, se você está falando de uma instituição como uma seita suicida, a própria noção de integração, de interação desses indivíduos vai culminar no objetivo, né, na racionalidade imediata daquela instituição, de que todo mundo vai morrer, por exemplo. Então você pode dizer que aqueles valores, por mais que manifestadamente nos indivíduos tenham sentido funcional, não vão ser funcionais a partir da perspectiva do observador. Segundo ponto, que aí você já consegue pensar isso de uma forma um pouco mais crível, que seria a questão do decaimento populacional, que você vai ver, por exemplo, nos países de primeiro mundo, ou de modo mais geral, onde o IDH aumenta, você está tendo uma queda de natalidade, porque você tem um planejamento familiar, você tem uma série de fatores que são tidos de modo geral como positivos e que fazem, por exemplo, aquela sociedade diminuir progressivamente. De modo geral, você pode pensar, então, que o número populacional por si só, ele não te diz objetivamente a sua resposta da coesão social. Uma outra questão também é se você está falando, então, de os indivíduos se manterem em integração social. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, a escravidão, onde você vai ter uma
integração social, você vai ter um conjunto de indivíduos exercendo atividades econômicas, mas é bem estranho se você tá pensando num sentido de bem-estar ou qualquer coisa desse sentido, falar que uma sociedade onde mantém uma integração entre os indivíduos como uma instituição como a escravidão, aquilo é saudável, aquilo é funcional. Então, novamente, simplesmente os atores se manterem interagindo não parece também ser objetivamente o que vai me dizer essa resposta, do que é então essa coesão e integração que seria saudável e que por conta disso a gente analisa qual é a real funcionalidade daquelas instituições sociais. Diferente daquilo que os indivíduos, se você pergunta, vai falar que aquilo serve. E aí você pensando de uma forma menos abstrata, na verdade, grande parte das análises sociais, elas vão se basear, por exemplo, em indicadores econômicos, não necessariamente precisa se basear no grau de exploração, você tem uma série de questões que vai te definir um quadro das necessidades. Então, aqui pegando uma fala do professor, o Alexandre Massella, como professor de sociologia, onde ele vai estar colocando aqui, né? Decidir a necessidade do grupo, e aí ele acrescenta, a pesquisa empírica decide isso. E aí o que ele está colocando nesse sentido, se você se atém mais a esse papel normativo do observador, logo subjetivo também, esse elemento normativo, ele vem do observador, e aí quando eu digo que vem do observador, não significa que da individualidade daquele observador. Ele, por exemplo, ele pode ter uma noção de sociedade saudável baseado na noção corrente da sociedade da qual ele vem. Por exemplo, ele vai estar olhando outras sociedades a partir de uma perspectiva capitalista, onde ele vai entender os méritos daquela sociedade, mas ainda em alguma instância relacionada àquilo. E aí eu já vou chegar um pouco mais à frente qual que seriam as consequências disso pra gente pensar a objetividade. Mas então, seria esse elemento normativo do observador, que vai permitir que ele vai estar, então, se baseando, tirando os indicadores que ele precisa para poder estar traçando um quadro de coesão social, onde você vai estar falando então do que é funcional e do que é disfuncional, ou ele vai se basear na intenção manifesta dos sujeitos, pensando num todo social, qual é a vontade, quais são os interesses que aquele grupo social de forma mais ampla vai estar manifestando. Novamente, se aquele grupo tem uma tendência autodestrutiva, você não pode dizer que é disfuncional aquilo a partir da perspectiva manifesta social de modo geral. Você pode dizer que alguns indivíduos, individualmente, vão estar tendo manifestações de outras vontades, de outros desejos, mas, em última instância, você vai cair tanto nessa noção de normativo do observador, quanto do sujeito, numa vontade coletiva. E aí que tá o ponto. Mais pra frente eu vou tentar explicar a diferença disso de uma perspectiva tanto individual quanto extra-individual. Importante pra gente pensar até a própria noção de racionalidade. E quando eu falo racional, vale acrescentar a explicação, eu estou falando apenas de uma relação entre meios e fins coerentes, ou seja, os meios escolhidos são racionais no sentido que eles levam aos fins desejados. Isso se dá, essa ação, aí tomando de emprestado a teoria da ação do Parsons, a partir de uma situação que é composta tanto por meios, esses meios que o indivíduo vai poder estar manejando para chegar nos fins desejados, quanto por condições que ele não controla ou não conhece. Lembrando que essas condições elas não são permanentes, elas vão estar sendo resultado das somas das ações humanas. Dessa forma, você pode até pensar a historicidade das coisas, né? Quais são os horizontes históricos que essa situação vai estar implicando nas ações dos indivíduos, a própria relação do homem com a natureza, o avanço tecnológico, a mudança dos meios de produção. Bom, então quando eu falo que essa vontade coletiva, eu tô falando o quê? Tô falando que as pessoas precisam ter uma mesma forma de pensar, um consenso completo para falar que só aí você tem um tipo de objetividade. Não, na verdade, de modo geral na sociedade, você vai ter alguns pontos, algumas premissas que vão ter uma certa hegemonia, que vão ter um certo caráter de óbvio. E por conta disso, desses pontos de acordo, você consegue traçar uma certa objetividade. Você entende que o fim de uma sociedade, o objetivo de uma sociedade é o bem-estar humano a partir de determinados indicadores que você vai estar ali no papel de observador, você vai estar colocando. Prosseguindo,
Então, o grande ponto aqui que eu tô querendo colocar é que você consegue, por exemplo, chamar de objetivo a observação de fenômenos constantes. E enquanto eles são constantes, você tem um conhecimento válido para aqueles fenômenos. Ponto. Quando você está tentando levar isso para uma análise da sociedade, fica muito difícil de você, de fato, gerar qualquer tipo de conhecimento. Isso porque, no máximo, você teria alguns dados soltos, que seriam neutros, que pouco te diriam, por exemplo, em função de uma sociedade saudável ou coesa. Você precisa definir, então, dois estados e, novamente, aí você vai ter como referência o próprio observador, e não precisa ser individualmente, pode ser a sociedade a qual ele está inserido, a partir desse consenso de alguns pontos mínimos do que a gente chama de saudável, ou os próprios sujeitos. Aí não precisa ser também um sujeito individual. Qual é o intuito da religião para Cláudia? Você pode falar, não, qual é o intuito da religião na sociedade brasileira, independente do que os pastores estão falando, mas qual é o resultado, a consequência objetiva disso, a partir de tais indicadores, e aí você vai traçar esse tipo de situação, os agentes ali envolvidos, e você vai ter então esses dois momentos, e a partir disso você vai poder estar falando até que ponto que é funcional ou disfuncional aquela instituição naquela sociedade. O último ponto que acho que ainda é preciso pensar, falando, né, de forma mais ampla e tal, conversando com as próprias ciências naturais, é justamente o devir. Ou seja, o nosso conhecimento em relação aos fenômenos da natureza são limitados. A gente está sempre ampliando esse conhecimento, mas, ao que tudo indica, você sempre ainda vai ter fenômenos que você não vai ser capaz de ter o controle absoluto de todas as variáveis. Ou seja, o nosso conhecimento é limitado. E por isso esse fenômeno de devir. A nossa observação, e ainda pensando dentro dessa objetividade de constância, de padrões, ela é limitada pelo tanto de conhecimento que a gente tem. Isso vai estar, por exemplo, na base do porquê você tem agnósticos. Pessoas que têm uma quedinha pelo ateísmo, por exemplo, mas que no duro vão se colocar como agnósticos, porque tem essa base do que é possível provar ou não. Evidentemente que esse conhecimento ele está sempre num acúmulo constante. O devir não implica numa fronteira final. Nesse sentido, vale, por exemplo, citar as ondas gravitacionais, das quais eu não entendo quase nada, mas eu, assim como acho que o público leigo em geral, ficou bem entusiasmado com a notícia, mas basicamente você tem o quê? Um fenômeno que foi previsto na matemática teórica e que depois de muito tempo você conseguiu observar aquilo. E isso é muito interessante para a gente falar de objetividade, porque a partir das observações da natureza você vai ter o quê? Algumas premissas, algumas leis básicas da física que vão inclusive te permitir estar criando cenários hipotéticos, matematicamente falando. Só que, por mais que esses cenários possam estar corretos, e quando você vê que os caras são fodas é porque eles acertam mesmo, ele só passa a ser um conhecimento objetivo quando você consegue experimentalmente observar aquele fenômeno que foi previsto em determinada matemática. Então, por exemplo, as ondas gravitacionais foram observadas para aumentar um pouquinho mais o ego do Einstein, que já tá morto, coitado. Mas esse é o ponto bem interessante. Então você pode até mesmo fazer projeções teóricas a partir de uma realidade já observada, mas isso só se torna realmente um conhecimento objetivo quando ele passa a ser observado, então. Bom, e antes da gente então para a segunda parte do vídeo, só então para finalizar é isso. Quando a gente está pensando na sociedade, você ainda pode em última instância querer apelar para perpetuação sem mudanças daquela sociedade, ou seja, independente dos valores que estão em campos, se aquela sociedade ela mantém, sei lá, um tanto de indivíduos constante, se ela mantém práticas tradicionais, entre outras coisas, essa perspectiva conservadora ela seria então mais neutra. Porém, no entanto, a sociedade humana, até pelo próprio caráter cumulativo do conhecimento, das experiências, etc., parece pouco provável que você possa falar de sociedades que sejam de fato inalteráveis, que são tradicionais num sentido paralisado no tempo. Esse congelamento, que muitas vezes as pessoas tendem a associar com sociedades aborígenes ou sociedades não letradas, etc., ele é aparente. Na verdade, ela tem o próprio ritmo dela, ela também
está interligada com várias outras sociedades. É preciso ter esse tipo de coisa em mente. Então, mesmo quando você está pensando o elemento da constância, da não mudança, ele não é necessariamente objetivo. Ele é uma preferência subjetiva com um conjunto de explicações para isso. E eu não estou nem falando, por exemplo, que é necessariamente errado. Eu só estou falando que isso não pode se dar como algo indiscutível, algo que existe sem a observação humana. Aqui vale citar uma passagem do Gramsci que é bem interessante, justamente porque você pode pensar nesse sentido da conservação da sociedade, de que um meio termo para isso seria que você estabelecesse alguns parâmetros que não deveriam modificar em hipótese alguma e que aquilo deveria se conservar naquela sociedade, e outros que deveriam se modificar, ou seja, o progresso ele deveria estar restrito a algumas coisas e não a outras. Nesse sentido, o Gramsci vai estar falando, então, aqui a frase dele bem legal é: a síntese será uma superação da tese, mas sem que se possa estabelecer a priori o que será conservado da tese na síntese. Ou seja, quando ele diz que a síntese é uma superação da tese, ou seja, você inova aquela situação social, uma antítese que faz mudar o que se tinha por estabelecido, né? A tese, ela é mudada por esses elementos novos que colocam em xeque aquilo que estava estabelecido, tanto em termos de conhecimento, de prática, etc., vai levar a uma síntese, uma superação que pode até não restar nada daquilo que existia antes, mas que vai se dar a partir do confrontamento com aquela realidade que já existia previamente. Por isso que a síntese, esse novo que resulta desse confrontamento entre a tese e a antítese, ela vai ainda ter esse aspecto da tese, mesmo que não esteja mais nada, mesmo que você tenha abandonado todas as ideias, todas as práticas daquele momento passado. Porém, você não tem como a priori dizer o que vai ser conservado ou não. Por isso que você querer estabelecer, por exemplo, na sociedade, o que pode modificar e o que não pode ser alvo de progresso, o que você tem que manter, tipo, sei lá, caça aristocrática, é escroto, é isso, né? Mas vamos prosseguindo aqui nas ideias. Bom, espero que o vídeo não esteja travando muito, mas como o áudio tá saindo, as partes onde o vídeo não rolar, eu vou deixar só o áudio mesmo. Bom, a segunda parte então que fica, que é justamente o porquê que, por exemplo, essa discussão ela é muito relativa. Porque você vai estar falando, por exemplo, de funções manifestas, da intenção daqueles sujeitos ou do grupo de sujeitos e as funções latentes. Esse tipo de função latente, ela necessariamente precisa se referir ao observador. Ele pode até voltar a sua referência aos próprios indivíduos, mas você vai estar falando que não, o resultado daquelas instituições é diferente da proposta dos indivíduos e você vai estar não apenas falando das consequências, você está falando consequências objetivas, ou seja, você vai estar classificando aquilo dentro de uma perspectiva, se aquilo é funcional ou disfuncional. Não significa que mudanças naquela sociedade vão ser necessariamente boas ou ruins, mas tudo isso depende do que você está analisando. Até porque, se você pensar, por exemplo, em dois quadros sincrônicos, se você olha um quadro sincrônico, aquela sociedade pode estar desmoronando. Mas aí quando você olha um segundo quadro sincrônico do que aconteceu depois, da mudança que ela passou, etc., você pode dizer que não teve uma desintegração ali. Você foi só um momento de um quadro sincrônico maior e que, na verdade, aquela sociedade é daquele jeito mesmo. É interessante ter de referência, por exemplo, quando a gente está falando de um estudo diacrônico, está tentando pensar ao longo de determinado espaço no tempo uma sociedade, você pode pensar, por exemplo, o Edmund Lisch no Sistemas Políticos da Alta Birmânia, onde ele vai estar mostrando, por exemplo, que tudo aquilo que é descartado para segundo plano, como casos específicos, como caos, etc., faz parte do movimento de anacrônico daquela sociedade, que é daquele jeito. Você tem instituições que elas vão se modificando. E aí, nesse sentido, eu posso dizer que as funções manifestam, que seria a própria intenção do indivíduo, do grupo de indivíduos, as funções latentes, uma racionalidade funcional, ou seja, você define fins, objetivos, a partir de uma perspectiva do observador, ou que o observador concorde, e nesse sentido, você vai poder olhar, por exemplo, se aquelas instituições, elas são racionais para essas finalidades, se os meios e os fins são adequados, e aí você tem um tipo de racionalidade funcional. Por que é funcional? Porque é uma racionalidade que está coerente com aquela função que você já determinou, ou seja, não é uma racionalidade totalmente objetiva
objetiva, independente do ser humano. Por isso que, novamente, tem que ter como referência que o objetivo dentro de ciências sociais tem a ver com consenso, tem a ver com hegemonia, tem a ver com o que é óbvio. E além disso, e aí que tá o grande ponto, que eu acho que é interessante pensar, e se você viu o vídeo até aqui, e deve estar achando meio confuso, óbvio que você mesmo precisa também pensar essas questões por si próprio, mas o interessante pensar é justamente você pensar uma racionalidade crítica. O que seria essa racionalidade crítica? Você ter a racionalidade, então, na primeira pessoa, que seria essa manifesta, essa intenção do grupo ou do indivíduo, a racionalidade funcional, que é extra-individual, ou seja, você está pensando qual que é a finalidade daquela instituição, por mais que as pessoas não saibam aquilo, qual que é o conjunto, o resultado. Por exemplo, o capitalismo, no geral, as pessoas não precisam entender qual é o funcionamento completo daquilo, mas o capitalismo, ele vai ter certas lógicas internas dele, que os estudiosos de economia vão estar descobrindo, por exemplo, e aí você tem a economia política, que vai estar pensando justamente nisso, nesse ponto dessa relação política dentro da economia, mas é justamente isso, qual é essa racionalidade extra-individual, e ela não é a racionalidade da natureza, o que é racional a partir da natureza, não, ela é racional a partir de uma determinada sociedade humana que tem determinado comportamento, e aí você vai ter lógicas, e dessas lógicas você tira a contradição. Depois até no final comento isso de leves. Mas então, essa racionalidade extra-individual, pode ser que nenhum indivíduo dentro daquela sociedade que você está estudando entenda efetivamente qual é a finalidade daquilo, mas você pode dizer que o funcionamento daquilo leva a uma determinada finalidade, que seria uma extra-individual. E aí você pode chamar de latente. E aí você vai também ter outro quadro de referência do que é funcional ou disfuncional. E essa racionalidade crítica, que seria na terceira pessoa, é do observador crítico. E daí que vem a questão de você olhar além do que é, do ser, do estar, de como que aquilo está naquele momento, daquilo que é constante, você tentar captar aquilo que é constante na sociedade, mas você também ter uma noção crítica, onde você vai ter um quadro de referência, por exemplo, para coesão social, para saudável, etc., crítico. E aí, nesse sentido, quando você pensa uma crítica ao capitalismo, aí o Robert Cruz coloca muito bem isso no colapso da modernização. Ele vai estar falando que a gente tem operado a partir da lei do valor dentro de uma racionalidade funcional às categorias do capitalismo, a uma lógica capitalista de ver o mundo, que seria uma cegueira, que seria ideológica nesse sentido, e que você precisa então construir uma racionalidade sensível. O que é essa racionalidade? Racionalidade crítica a partir de outros tipos de consensos e que seriam conscientes nesse sentido. Por quê? Porque você precisaria, por exemplo, levar em conta o meio ambiente, você precisa levar em conta o bem-estar dos seres humanos. Então o desenvolvimento, por exemplo, num sentido saudável, ele estaria a partir desse quadro referencial crítico e que o observador, ele assume esse papel dele. A substância material das potências alcançadas da socialização tem que ser radicalmente liberada da forma histórica que contaminou essa substância e tornou-a extremamente destrutiva. O que é exigido é, portanto, uma razão sensível, que é exatamente o contrário da razão iluminista, abstrata, burguesa e vinculada à forma mercadoria. E aí, nesse sentido, que você vai ter, por exemplo, muitas críticas que falam que o marxismo, ele seria teológico, ele não seria científico, seriam subjetividades, mas na verdade, quando você para pensar, esse quadro que se coloca como objetivo, ele ainda tem esse referencial humano. Então, é humanamente objetivo. Acho que é legal também colocar, por exemplo, uma anotação que eu fiz da minha leitura do Gramsci, ele vai estar falando que, em analogia às ciências naturais, busca-se uma ciência que abstratamente preveja o social, ou seja, trabalhe dentro desses limites do comportamento constante. Ao passo que, na realidade, é possível prever cientificamente apenas a luta. O que isso significa? Significa que a teoria necessariamente ela tem que ser uma teoria combativa? Mais ou menos. Por quê? Você consegue prever quais são os comportamentos em passividade, os comportamentos contínuos das massas, dos indivíduos. Você consegue prever quais são os interesses conflitantes que estão em campo, e aí nesse sentido a luta, porque a forma como esses confrontos sociais eles vão ganhar materialidade, aí já depende justamente da ação humana. Também vale complementar com uma outra passagem que é bem interessante, que é, de fato, na política, a utilização da lei estatística como lei essencial, operando de forma fatalista, não é apenas um erro científico, mas torna-se também um erro prático,
em ato. Ou seja, quando você observa uma constância dentro de uma realidade social e entende aquilo como algo essencial, como da própria natureza humana, de forma fatalista, você tende então a se opor a qualquer forma de mudança daquele comportamento. Por mais que, voltando novamente para uma noção de um quadro saudável, onde você vai pensar o que é funcional ou disfuncional para esses fins que você determinou em algum nível subjetivamente, então nesse sentido, quando você olha para as leis estatísticas, para o comportamento da massa e diz que aquele comportamento ele é o único possível, isso vai levar a uma prática errada e que vão culminar justamente numa manutenção daquele quadro, daquele sintoma, daquele sistema, sem que você de fato consiga resolver os problemas que estão ali. Bom, agora ignorando um pouco a precisão de termos, só para gente terminar e fechar um pouco melhor as ideias, vou retomar a questão das condições, lembrando que isso aqui é um vídeo no YouTube, então vou tentar me explicar mais ou menos o que eu tô querendo dizer por cada coisa. Bom, você então tá falando de meios parciais, porque uma outra parcela de meios foram ignorados. Desse modo, os próprios fins são condicionados, porque você projeta fins mais limitado a condições. Quais são essas condições? São condições de passividade, de um comportamento que é constante e que você dá um caráter de científico ou de pragmático, realista para aquilo, mas as condições externas. A grande questão é que quando você pensa num sentido mais de conjuntura, ou mesmo pragmático, a curto prazo, é óbvio que a passividade, é óbvio que as limitações técnicas, entre diversas outras coisas, vão se apresentar enquanto condições. Não apenas a natureza externa ao homem, que hoje já está muito dominado, mas esses elementos da própria cultura, da própria sociedade, eles se apresentam como condições históricas de um determinado período. Porém, essas condições são dinâmicas, e a menos que você consiga conceber uma ciência que estude a sociedade, tendo isso em mente também, você vai acabar caindo nesse quadro, onde os seus fins eles vão ser condicionados, não porque todas as possibilidades de fins foram levadas em contas e dessas escolhido o que era mais interessante, o que era o melhor. Então você vai ter fins condicionados não porque você analisou todas as possibilidades ali, ou mesmo tentou colocar em prática, porque o próprio papel da análise ele vai ter um limite. Você tentar pensar, por exemplo, em uma sistematização científica de todas as finalidades possíveis, você precisaria, acho que, simular o universo, né? De qualquer forma, a questão é que você constrói na prática, na praxis, essa ampliação das condições, e não significa que elas não existam, e que dentro de um período histórico você vai ter um horizonte de possibilidades, e que muitas vezes as suas intenções vão resultar em catástrofes também, porque você não conseguiu aprender de forma precisa todos esses limites. Não só aprender, mas não conseguiu construir para além disso. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, no movimento histórico, é evidente que você não consegue estar prevendo todas as possibilidades positivas daquilo. O que não te impede de estar descrevendo uma crítica negativa, onde você vai estar analisando a partir principalmente das contradições internas que você vê tanto entre os meios e fins, mais do que nos próprios fins, ou seja, aquele próprio sistema ele tende, pelo seu desenvolvimento, ele tem uma tendência a desmoronar. Só que isso é uma tendência, você também vai poder ter ações que vão mitigar ou mesmo que podem estar paralisando essas tendências. E nesse sentido que você vai poder estar pensando então uma crítica negativa que considera certos limites e que pode até mesmo cair num pessimismo, mas que de forma alguma vai estar desconsiderando o papel da ação humana nas condições. Mas eu acho que esse é o ponto, de colocar um pouco mais em debate, em xeque, essa noção tanto de objetividade quanto de uma ciência que ela é totalmente contrária à prática, à política, à ação. Então você tem essa relação meios e fins, você vai dizer que aqueles meios são não coerentes. Por isso que existe objetividade também em ciências sociais, só que ela é limitada ao observador humano. Nesse panorama você pode dizer sim que ciências humanas são científicas. É interessante, acho que ainda para concluir, mostrar que mais do que você fazer previsões do que é constante, você entender que a sociedade então ela é dinâmica e que não necessariamente a ciência ela tem que se pautar, tentar achar esses dados crus e
Na verdade, você nem consegue fazer muita coisa com isso, você precisa ter um certo tipo de finalidade definida, ou você acaba com uma sociografia, ou seja, você só consegue ter algumas estatísticas. E é interessante também, duas outras fases que o professor colocou mais pro final da aula, falando de funções manifesta e funções latentes, qual a função da estratificação social, ou seja, da desigualdade que se forma, onde certos indivíduos vão ser melhor remunerados, vão ter mais recursos, entre outras coisas. Você, a partir de uma perspectiva capitalista, você vai ter uma série de argumentos a favor da estratificação social. Aí, no caso, por exemplo, ele responde ali que uma dessas coisas seria que serve aos interesses de certos grupos. E você vai ter que ter esse tipo de referência para poder pensar. Novamente, saindo um pouco do abstrato, quando a gente está pensando na sociedade, boa parte das análises são baseadas em indicadores econômicos, que estão baseadas sim numa lógica capitalista, que não é a única racionalidade possível, justamente porque é muito incoerente. E aí entra a dialética e tal, fica acho que no outro vídeo, até porque eu preciso estudar essas coisas. Bom, e até por uma questão de responsabilidade, óbvio que as coisas que eu estou falando aqui são reflexões que resultam das aulas, das minhas leituras, das minhas reflexões, e que eu tô expondo porque eu acho muito construtivo, não é para ser encaradas como verdades. E se você principalmente for de exatas, for de outras áreas, seria muito interessante você deixar seus comentários, o que você conseguiu captar aí da minha exposição confusa, contrapor o que você entende por objetividade. E é nóis, se você gostou, comenta, se inscreve no canal, avalia. E falou, até a próxima, e eu espero que não tenha travado demais o vídeo.